Fala galera conectada no YouTube, beleza? Bom, comprometido, uma semana depois, o vídeo mostrando como que a gente vai fazer os nossos vasinhos, né? Bom, eu fiz aqui 3 modelos diferentes. Esse com as furações embaixo, com as garrafas de 3 litros. Inclusive dá para fazer as furações nas bordas, que você pode colocar ele aéreo. O para ser posto no chão, só faz as furações embaixo, mesma forma. E esse outro que é bem interessante, que eu achei na rede também, que é o seguinte: a água você põe aqui em cima, escorre para baixo, e ele vai ser utilizado de forma aérea também. Então a planta vai crescer para baixo. Pelo que eu vi, são poucas plantas que podem ser feitas dessa forma, e uma delas vocês vão ver depois. Esse recipiente, eu vi diversas hortas suspensas feitas com garrafas cortadas dessa forma, só que eu gosto muito de tentativa e erro. Então eu tentei, o que aconteceu? A garrafa deformou. Ela, com o peso da terra, ela foi fechando. Então não vai rolar. Para fazer os 3 modelos é muito simples, né? Um deles você vai cortar a parte de cima da garrafa, e o outro modelo você vai cortar a parte de baixo. Dependendo da garrafa que você utilize, ela já vem, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ela vem umas marcações, uma linha embaixo. Então vai ser mais fácil para você cortar e ficar bem parecido com isso, né? Bem legal, aí você vai botar a cordinha, vai ficar suspenso. Como eu disse no último vídeo, eu tinha esquecido de falar sobre o material, que foi a serra. E eu botei só a imagem no outro vídeo. Por que eu optei pela serra? Porque na hora de cortar a garrafa é muito mais simples e muito mais seguro utilizar a serra para fazer o corte inicial do que utilizar a faca. Você pode ver que realmente é uma faca reutilizável, ou a tesoura. Poxa, muito simples. Com a tesoura você vai ter que pressionar para baixo até fazer o furinho, e depois vai ter que colocar e ir cortando. Com a faca a mesma coisa. Com a serra já não. Com a serra você vai poder apertar a garrafa, ela vai ficar um pouquinho envergada assim, você faz um pequeno talo de mais ou menos 1,5 cm, depois você vai colocar a tesoura e vai fazer o corte o mais reto possível. Entendendo que, sendo uma garrafa, isso é bem difícil, né? Mas nós tentamos. Vamos lá. E um outro material interessante que é legal para você fazer as furações, e fica até um furo ideal, digamos assim, é o ferro de solda. Tá? O ferro de solda, se você não encontrar emprestado ou já tiver em casa, ele está no valor de mais ou menos uns 30, 35 reais. Então não é um material caro. E como você pode ver, se você quiser manter a sua horta sempre bonitinha, etc., então o que vai acontecer? Você vai sempre trocar as garrafas, né? Porque com o tempo ela vai ficando meio russinha, meio feia. Aí você quer deixar sempre a sua horta bonitinha lá, né? Aí você vai sempre utilizar umas garrafas novas. Ou seja, você vai usar direto esse tipo de material, que vai estar sempre refazendo os vasos. Eu acho interessante, porque à medida que eles vão pegando o sol, realmente eles vão ficando bem enrugados. E, poxa, mas aí você pode fazer outras coisas. Você pode botar, poxa, papel de presente, você pode botar aqueles papéis de presente plásticos em volta. Tem diversos tipos de coisas que dá pra você fazer para decorar esse tipo de objeto, né? Pra ficar mais bonitinho na sua varanda. Então vamos lá. O primeiro que eu vou fazer é esse em pé, né? Eu falei que ajuda muito na mobilidade, porque é simples, né? Você pega, tá com um vasinho, pá. Aqui bate mais sol, eu vou botar pra cá. Poxa, aqui bate menos sol, vou botar pra cá. É muito fácil. Então você pode fazer 8, 10 desses e ficar mexendo na sua varanda, no seu cantinho lá, para poder posicionar melhor para manusear a planta e o vaso, tá? Então, como eu disse antes, é muito simples. Você vai tirar a tampa dela, senão você, quando apertar, ela não vai fazer esse movimento que é necessário para poder ajudar no corte, e também para você não se machucar. Você vai envergar um pouquinho, né? E cortar. A serra, ela é interessante. Ela tem os dentes virados dessa forma. O dente da serra não é dessa forma, é dessa forma. Então, para você não precisar ficar fazendo força, você pode fazer para um lado só. Que a garrafa, inclusive, ela corta muito fácil.
Essa aqui, ó, já cortou. Aí é aquilo que eu falei, ó. Agora você pega a parte pontuda da tesoura, bota no buraco e você consegue fazer o corte muito rápido e de forma muito fácil. Usa pouquíssima força para fazer isso, então um adolescente, né, que eu aconselho adolescente, não criança, um adolescente ou uma senhora ou uma mulher pode fazer esse problema nenhum, tá vendo? Já cortou. Agora a furação é interessante dizer o seguinte: na garrafa ela tem uma ondulação, né? Ou seja, no pé da garrafa tem uma ondulação. Quando você colocar o líquido, ele vai escorrer para um ponto. E é legal você observar qual é esse ponto na hora de fazer a furação, porque senão vai ficar água acumulada na parte de baixo da garrafa, tá? E muito simples, você vai pegar o ferro de solda e vai fazer a furação. Viu? Rápido, limpo. E a ponta do ferro de solda, ela tem uma bitola muito interessante. Por que interessante? Quando você faz a furação e bota o ferro de solda até o fim, ele já fica um furo ideal. Não precisa você ficar regulando, como ficar girando, né? Porque muita gente faz esse tipo de furação em vaso utilizando prego, bota no fogão ou no fogo e depois vem rapidinho aqui e faz. No nosso caso, usando ferro de solda não é necessário, que é bem rápido. Pronto, bem simples. Tá pronto o seu vasinho. Essa parte de cima, inclusive, eu utilizo para uma coisinha que depois eu vou contar para vocês. Depois eu mostro. Vamos lá. Agora vamos para o segundo vaso. Esse aqui tá pronto, tá vendo? Eu peguei até uma garrafa novinha, bonitinho. Vamos para o segundo modelo. Como eu disse, sem a tampa. E aqui embaixo tem uma linha de orientação. Você aperta um pouquinho. Pode fazer por um lado só da serra. Furo bem pequenininho, pega a ponta da tesoura, vai até o fim e tenta seguir a linha. Por que seguir a linha? A intenção é ficar retinho? Não. O principal, na minha opinião, é não desperdiçar muito da garrafa, porque quanto mais garrafa sobrar para você colocar terra, melhor vai ser para sua planta. Certinho. Aqui a gente vai fazer o mesmo furo. Nós vamos fazer o mesmo furo que fizemos no outro vasinho. Pessoal, seguinte, muito cuidado se for utilizar o ferro de solda, porque ele esquenta muito. Se encostar na pele, queima na hora. Aí você vai pegar o fundo que você cortou, vai colocar na boca da garrafa e pressionar até ficar reto. Tá vendo? Bem reto. Aí você novamente pega o ferro de solda, segura afastado do local que você vai furar. O ferro de solda realmente é bem perigoso se não souber manusear. Você vai e faz os outros furos. Tá pronto. Viu? Muito fácil. É aqui que você vai colocar a corda. Esse aqui é muito interessante porque aqui você bota a água não vai ficar acumulada, ela vai escorrer se você fizer a furação no lugar correto, né? Ela vai escorrer e vai alimentar. A água que tiver em excesso, ela vai descer pelo próprio caule da planta, quando você colocar pendurado. Esse outro modelo, que ele é exatamente igual a este que a gente fez, o primeiro, tá? Só que com uma diferença, a furação é feita direto nele, né? Só que assim, eu não aconselho muito esse tipo, porque a garrafa, ela não é muito dura. Então corre o risco de com o tempo ela ressecar, e você acabar não percebendo isso, e quando estiver pendurada com a terra, ela pode vir a cair. Então não recomendo muito. Estou mostrando mais a caráter didático, né? Para que vocês saibam sobre esse tipo de vasinho.
Como eu disse do primeiro vaso que eu mostrei para vocês, eu fiz e não deu certo. O vaso envergou com peso e nem coloquei muita água, coloquei até um tempero, ou seja, não tinha muito peso e a garrafa envergou. Então não serve para o projeto. Bom, agora a gente vai para o copinho. Como vocês podem observar, o copinho é reciclado mesmo, porque não tem necessidade. Depois a gente vai destruir o copo, né? É muito simples isso aqui. Você vai pegar o copo comum e vai fazer 5 furos na parte de baixo dele, tá? Esse copo, por ele ser pequeno e ser de um material muito frágil, não é interessante você fazer muitos furos, senão pode acontecer de quando você colocar a terra e você tentar manusear a sua mudinha, acabar rasgando o fundo. Então, como eu falei, muito simples. Só que tem um detalhe muito importante. Na hora de você fazer o furo com ferro de solda, você não vai utilizar a ponta inteira do ferro de solda como foi utilizado nas garrafas PET, porque senão o furo vai ficar muito grande. Você vai usar metade dessa ponta, que aí o furo vai ficar menor. Como eu disse, não pode fazer muitos furos e também não pode fazer muito grande, senão rasga o fundo, né? Muito simples. É só metade. Muito cuidado, porque o fundo do copo ele é muito frágil. Então o risco de você estar fazendo um buraquinho de nada e o ferro de solda afundar e você fazer um buracão até varar o copo é muito grande. E olha, depois vocês vão ver que a importância de fazer esses copinhos dessa forma e a importância que vai ter eles na sua horta. Porque esses mini vasinhos vão servir tanto para mudas pequenas quanto mudas grandes. Porque depois, quando você for enxertar nos maiores, tá? Você vai destruir o copo. E pela quantidade de terra que cabe dentro dele, na hora que você cortar o copo para inserir na garrafa, aquele chumaço, né, aquele monte de terra não vai se desmanchar. Se fosse pouca terra, ia se desmanchar e a raiz ia ficar exposta. Então na hora que você colocasse dentro do vaso, poderia até danificar a raiz da sua planta. Então a probabilidade dela continuar crescendo, né, pegar no vasinho é menor, porque ela vai ter as suas raízes danificadas. Fazendo dessa forma, fica parecendo muito com aquelas mudas que a gente traz quando compra nas casas especializadas de planta. Pensando nisso, eu separei 2 exemplares. Isso aqui é um bom exemplo do que eu estou falando, tá? De como vai ficar seus mini vasinhos. E isso aqui que eu falei também, tá vendo? Essa intenção de fazer esses mini vasinhos é para imitar de uma forma mais sustentável e usando produtos reciclados esse tipo de modelo aqui. Quando você compra a planta, ela vem no saquinho, aí você rasga ele e coloca dentro do vaso, né? No meu caso, que eu estou mostrando para vocês, a gente vai utilizar o copo. Depois nós vamos cortar o copo e com o vaso já com terra, a gente vai enxertar a muda aqui. Essa muda vai ficar mais ou menos dessa forma. Ela vai ser enxertada bem no meio, bem no centro, tá? Fica dessa forma. De preferência, né, bota as folhinhas para fora, porque quando a gente bota a terra, a gente acaba tampando de terra a folha das plantas, que é por onde elas respiram. Pesquisando um pouco, eu descobri que um dos momentos mais traumáticos para a planta e para a muda é quando a gente vai enxertar ela, que é tirar desse recipiente para colocar nesse tipo de recipiente. Porque a gente danifica a raiz, pode acontecer desse bolo de terra se desmanchar e a gente acabar tendo que enxertar só a planta, né? Aí tá vendo? Aqui dá para vocês verem melhor como é que ela fica. Aí o que acontece? Quando isso ocorre de forma errada, esse enxerto daqui para cá ou para qualquer outro tipo de vaso, a probabilidade da planta sobreviver é menor, né? Aí você acaba colocando, na minha aqui que eu enxertei, não sei se vai dar para vocês verem direitinho,
ela ficou bastante folha seca e quebrou inclusive algumas, justamente na hora de colocar aqui. E inclusive eu achei muito mais vantagem comprar a mudinha do que fazer as mudas. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o porquê dessa minha decisão. Eu sei que a ideia de fazer esses vídeos foi justamente reaproveitar materiais e tudo, mas tem coisas que é inevitável. Se você não fizer, você vai colocar em risco a sua horta. Você vai ter todo esse trabalho para preparar o material, fazer tudo direito, e depois quando você for colocar a sua planta, a planta não vai conseguir ter força para crescer, não vai conseguir germinar. Porque no começo ela fica bem viva, bem viva. Dá para observar que a cor da folha dela está bem verde, aquele verde escuro. Isso quer dizer que a planta está bem saudável. Aí quando você vai colocar no vaso, ela começa a ficar amarela, começa a ficar aquele verdinho claro, murcha e morre. Por quê? Ela não teve força. Ela não conseguiu passar por esse momento de sair daqui e passar para o seu vaso. E esse é um dos grandes motivos de muitas hortas e enxertações não darem certo. Porque esse momento da planta é complicado. Porque ela tem que sair de um ambiente e passar para outro. Por isso que na hora que a gente compra, é legal isso aqui. Por quê? Aqui já está a terra, que a raiz dela está espalhada, está direitinho. E aí sem tocar na raiz praticamente, a raiz vai começar a sair para a terra que está no novo vaso. Então acaba não tendo aquele problema de ela ter que se adaptar àquela terra, a uma nova terra. Ela não vai se adaptar a uma nova terra, porque ela já tem a terra dela. A raiz quando for crescendo, ela só passa para outra. E para a raiz da planta vai ser como se fosse, tem mais terra aqui para eu crescer. Só isso. Então a probabilidade de dar certo é muito maior. A gente economiza tempo, né? Beleza, galera? Gostando, dá like, curte, se inscreve no canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre como se inscrever, etc. Que inclusive teve gente que me chamaram no WhatsApp, no Facebook perguntando sobre isso. Sem problema. E se tiver alguma ideia também, ou quiser que eu faça algum tipo de pesquisa sobre isso, só colocar na descrição do vídeo. Pergunta, resposta, isso daí pra mim é sem problema. Tá bom? Até mais, galera. Até o próximo vídeo. Fui!